O milagre que mudou a vida de Antônia, quando a fé venceu a vertigem. Antônia Oliveira tinha 42 anos e uma vida que, aos poucos, estava sendo roubada por uma doença invisível, mas cruel. Há quase 3 anos, ela sofria com crises de vertigem tão intensas que chegava a desmaiar no meio da rua. Os médicos diagnosticaram labirintite crônica, mas nenhum remédio aliviava. As tonturas vinham sem aviso, ao levantar da cama, ao virar a cabeça, até mesmo ao fechar os olhos para dormir. Era como se o mundo girasse sem parar, e ela, uma mãe solteira que criava sozinha um filho de 12 anos, João Pedro, via sua independência desmoronar. "Mãe, hoje a senhora não vai conseguir ir trabalhar de novo, né?" perguntava João Pedro, com os olhos cheios de preocupação, enquanto a via segurar na parede para não cair. "Vou, meu filho. Só preciso descansar um pouco", respondia Antônia, mas sabia que era mentira. As contas se acumulavam, e o medo de não conseguir sustentar o filho a consumia. Ela já havia perdido 2 empregos por causa das crises. Os vizinhos cochichavam que era frescura, mas só quem passava por aquilo sabia o desespero de não ter controle sobre o próprio corpo. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica que não traria esperança, uma mulher de voz firme se aproximou. "Minha irmã, eu vejo que você está sofrendo. Já tentou buscar ajuda na Igreja Universal?" perguntou, segurando uma revista Folha Universal. Antônia olhou com desconfiança. Religiosa, ela era, mas frequentava esporadicamente uma igrejinha tradicional, onde as orações eram calmas e nada parecia mudar sua realidade. "Já fui em igreja, moça. Rezei muito, mas Deus não me ouviu", respondeu, com amargura. "Mas você já foi onde a fé é ensinada como uma arma? Onde os pastores oram com unção e os milagres acontecem?" insistiu a mulher, colocando a mão no ombro de Antônia. "Hoje à noite tem uma corrente de libertação na Universal da Rua São João. Venha. Não custa tentar." Antônia guardou o endereço no bolso, sem prometer nada. Mas naquela noite, enquanto João Pedro dormia, ela sentou na cama e chorou. O desespero falava mais alto que a dúvida. "Se Deus existe, por que me abandonou?" Pensou em desistir de tudo. Mas então, como um sopro, veio à mente a voz daquela mulher: "Os milagres acontecem." Naquela mesma noite, com as mãos trêmulas, Antônia entrou na Igreja Universal. O lugar estava cheio, o coro cantava com força, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não era só emoção, mas algo sobrenatural. Um pastor, com voz poderosa, falava sobre a fogueira santa de Israel, uma campanha de fé para queimar todo o mal da vida das pessoas. "Hoje é o seu dia de libertação", gritava o pastor, enquanto as pessoas levantavam as mãos e clamavam. Antônia se sentou no fundo, envergonhada, sem saber o que fazer. Mas quando o pastor pediu que quem estivesse doente viesse à frente, algo dentro dela a impulsionou. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou e caminhou até o altar, segurando-se nas cadeiras para não cair. "O que você tem, filha?" perguntou o pastor, colocando a mão em sua testa. "Vertigem, pastor. Há anos. Não consigo trabalhar, não consigo viver", gaguejou, sentindo a vergonha misturada com uma pequena centelha de esperança. O pastor então ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a sua vida. Saia, espírito de doença. O sangue de Jesus tem poder." Antônia sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As pessoas ao redor também oravam, impulsionando aquela fé. O pastor pediu que ela desse um passo à frente, como sinal de que estava disposta a lutar. "Ande, minha filha. A fé sem obras é morta." Com medo, mas obedecendo, Antônia tentou dar um passo. E então, algo incrível aconteceu. A tontura, que antes a derrubava, simplesmente sumiu. Ela sentiu os pés firmes no chão, a cabeça leve, como se um peso de anos tivesse sido tirado. Assustada, balançou a cabeça para os lados, nada. Nenhum sinal de vertigem. "Glória a Deus!" gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Antônia caiu de joelhos, chorando sem parar. Não era emoção passageira, ela sabia que estava curada. Nos dias seguintes, Antônia voltou à igreja.
Participou da corrente de oração das 7 horas, onde aprendeu que a fé precisa ser alimentada todos os dias. Ouviu testemunhos de pessoas libertas de dívidas, doenças e vícios através do dízimo e das ofertas, não como um pagamento, mas como uma aliança com Deus. Pastor, e se a vertigem voltar? Perguntou, receosa, em um dia de aconselhamento. Não vai voltar, porque você está em Jesus. Mas você precisa permanecer firme. A batalha espiritual é real, e o inimigo não desiste fácil. Participe das vigílias, leia a Bíblia, não deixe a fé esmorecer, respondeu o pastor, com sabedoria. Antônia obedeceu. Começou a jejuar nas sextas-feiras, a participar das campanhas de fé e a ensinar João Pedro sobre a importância de buscar a Deus. Em menos de um mês, conseguiu um novo emprego e desta vez, sem faltas, sem crises. As contas foram pagas, e ela até começou a guardar dinheiro para realizar o sonho de ter uma casinha própria. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação do seu coração. Antônia aprendeu que Deus não a havia abandonado, ela é que havia se afastado da fonte do poder. Na Universal, ela encontrou não só a libertação, mas uma família. Uma igreja que não só fala de milagres, mas vive milagres. Hoje, Antônia está no altar, dando seu testemunho para centenas de pessoas. Com a Bíblia na mão e os olhos brilhantes, ela conta como Deus a tirou do fundo do poço. Eu pensava que minha vida tinha acabado. Mas Deus tinha um plano. Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Se você está aqui hoje com um problema que parece sem solução, eu digo, não desista. A sua vitória está na fé, na obediência e em não soltar a mão de Deus. E então, como faz toda semana, ela se ajoelha e ora por quem ainda não recebeu seu milagre. Porque agora ela sabe, na Igreja Universal, a fé move montanhas. E o impossível? Isso não existe para quem crê. Lição de vida: muitas vezes, o que nos falta não é a cura, mas a coragem de buscar a Deus do jeito que Ele merece. A fé não é passividade, é luta, é ação, é persistência. Quando Antônia decidiu não apenas rezar, mas agir na sua fé, Deus moveu o sobrenatural em sua vida. E Ele pode fazer o mesmo por você. Naquela mesma noite, enquanto Antônia ainda estava na igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava um envelope amassado nas mãos e tremia como se carregasse o peso do mundo. Eu ouvi seu testemunho e não aguento mais, irmã, disse Marisa, a voz quebrada. Meu filho de 10 anos está internado há 3 meses. Os médicos dizem que ele não vai resistir. Já gastei tudo o que tinha, já orei, já chorei, já prometi, mas parece que Deus não me ouve. Antônia olhou nos olhos dela e viu seu próprio desespero de alguns meses atrás. Sem hesitar, pegou as mãos de Marisa e disse com firmeza: Deus ouve, sim. Mas às vezes Ele está esperando a gente mostrar que a fé é maior que o medo. Você já tentou jejuar? Já levou o óleo ungido para o hospital? Já declarou a cura em voz alta, mesmo quando tudo dizia que era impossível? Marisa balançou a cabeça, envergonhada. Eu só chorei. Então hoje isso muda, respondeu Antônia, já tirando o celular da bolsa. Vamos ligar para a pastora agora mesmo. Você vai fazer uma corrente de jejum e oração, e amanhã cedo nós vamos juntas ao hospital ungir a porta do quarto do seu filho. Porque Jesus não desistiu de ninguém, e Ele não vai desistir do seu menino. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, as duas estavam de pé diante do hospital. Marisa, com o coração acelerado, passou o óleo na maçaneta do quarto enquanto Antônia declarava em voz alta: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo tem poder. Este menino vai viver para glorificar a Deus. Dentro do quarto, o pequeno Lucas, pálido e conectado a aparelhos, abriu os olhos de repente. Os monitores começaram a apitar, e as enfermeiras correndo para ver o que acontecia. Mas dessa vez, não era uma piora. Era o coração dele, que antes mal batia, agora pulsando com força. Os exames feitos na mesma hora mostravam os órgãos respondendo, os níveis se normalizando. Os médicos, sem explicação, só balançavam a cabeça. Isso não tem lógica, disse um deles, olhando os gráficos. Era para ele não estar mais aqui. Mas Marisa sabia. Ela abraçou Antônia chorando, repetindo sem parar:
Deus ouviu. Deus ouviu. Naquela noite, no culto de gratidão, Lucas estava sentado no colo da mãe, sorrindo fraco, mas vivo. E quando o pastor perguntou quem tinha um milagre para contar, Marisa subiu ao púlpito com o filho nos braços. Eu quase desisti, confessou, com a voz embargada. Mas Deus usou uma irmã para me mostrar que fé sem ação é só desejo. Hoje meu filho está aqui porque eu decidi não só pedir, mas lutar. E se Deus fez por mim, Ele faz por você também. O templo explodiu em glórias. Homens e mulheres que estavam ali com problemas que pareciam sem solução, dívidas, doenças, famílias destruídas, sentiram algo acender dentro deles. Se Antônia tinha saído de um poço e Marisa tinha tirado o filho da morte, então não havia causa perdida. Porque na Igreja Universal, não é só sobre ouvir a palavra. É sobre viver ela. É sobre pegar o óleo, jejuar, declarar, persistir. É sobre entender que Deus não é um espectador, Ele é um Deus de ação, e Ele age quando a gente se move. E assim, mais uma história de milagre se somava às milhares que já haviam acontecido ali. Não por acaso, não por sorte. Mas porque alguém decidiu que, mesmo quando tudo dizia não, a resposta de Deus ainda era sim. Porque a fé que transforma não é a que espera sentada. É a que levanta, que vai à luta, que gruda em Deus até ver a vitória. E essa fé? Essa, ninguém pode parar. Naquela mesma noite, enquanto os testemunhos de Antônia e Marisa ainda ecoavam no coração daqueles que ouviram, um homem chamado Roberto sentou-se no último banco da igreja, com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Ele não tinha vindo por vontade própria. Na verdade, foi quase arrastado pela esposa, Dona Maria, que há meses insistia: vamos só uma vez, meu filho. Não custa tentar. Roberto era um homem quebrado. Há 3 anos, um acidente de trabalho tinha lhe tirado o movimento das pernas. Os médicos foram claros: nunca mais você vai andar. As contas se acumulavam, os remédios não faziam efeito, e a depressão tinha roubado até a vontade de viver. Ele se sentia um peso para a família, um fardo que só trazia dor. Até o sorriso da filha mais nova, a pequena Sofia, de 6 anos, já não conseguia mais tirá-lo da escuridão em que vivia. Mas naquela noite, algo foi diferente. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Roberto sentiu uma pontada no peito, como se uma voz sussurrasse: levanta. Ele tentou ignorar, mas a voz persistia. Dona Maria, ao lado, segurava sua mão com força, os olhos cheios de lágrimas, murmurando orações que ele não conseguia entender. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Roberto resistiu. Não adianta, pensou. Mas Sofia, que estava no colo da mãe, esticou os bracinhos para ele e disse, com uma certeza que só uma criança poderia ter: Pai, Jesus vai te curar. Vamos lá? Aquelas palavras simples foram como uma faca cortando anos de amargura. Ele não podia negar a filha. Com ajuda, se arrastou até o altar, onde dezenas de pessoas também clamavam por um toque de Deus. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que essas pernas se fortaleçam. Que os nervos se restaurem. Que a dor saia agora. Roberto sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica passasse por suas veias. De repente, um formigamento nas pernas, que há anos estavam dormentes. É só imaginação, tentou se convencer. Mas então, sem entender como, seus dedos dos pés mexeram. Só um pouco, mas mexeram. A igreja inteira gritou. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar. O pastor, sem hesitar, estendeu a mão e disse: Irmão, em nome de Jesus, levante e ande. Roberto olhou para Sofia, que pulava de alegria, e algo dentro dele explodiu em fé. Com um esforço sobre-humano, ele se apoiou nos braços do pastor e se levantou. Primeiro, tremendo. Depois, com mais firmeza. 1 passo. 2 passos. 3. A igreja inteira explodiu em louvor, pessoas chorando, abraçando uns aos outros, glorificando a Deus. Roberto não apenas andou. Ele correu. Correu até a filha, a pegou no colo e girou com ela, rindo como não ria há anos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas agora eram lágrimas de gratidão. Eu estou curado.
Eu estou curado, gritava, enquanto a multidão celebrava mais um milagre. Nos dias que seguiram, os médicos ficaram estarrecidos. Exames mostravam que os nervos, antes danificados, estavam se regenerando. A depressão, que o acompanhava como uma sombra, tinha sumido. Roberto voltou ao trabalho, recuperou a autoestima e, mais importante, recuperou a família. Dona Maria, que já estava à beira de um colapso emocional, renasceu na fé. Sofia, que sempre acreditou, agora via seu pai como um herói. E Roberto? Ele não perdeu tempo. Toda semana, estava na igreja, não mais como um homem quebrado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele contava sua história para quem quisesse ouvir, com a mesma paixão com que um dia duvidou. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, dizia, olhando nos olhos de cada pessoa que se aproximava. Porque essa é a beleza da Igreja Universal, não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de um milagre. Não é para os que já têm todas as respostas, mas para os que ainda têm dúvidas. Não é para os que já venceram, mas para os que ainda estão na luta. E a cada história como a de Roberto, a fé de muitos é reacendida. Porque quando um homem que não andava volta a correr, quando uma mãe que chorava volta a sorrir, quando uma criança que orou vê sua fé respondida, como não acreditar que Deus está vivo e age hoje? A igreja não é um museu de santos. É um hospital de almas. E lá, todos os dias, milagres como esse provam que, para Deus, não existe impossível. Basta crer. Basta persistir. Basta se entregar. Porque a fé que transforma não é a que espera passiva. É a que levanta, que grita, que não desiste até ver a glória de Deus. E essa fé? Essa, meu amigo, muda tudo. Naquela mesma semana, enquanto a notícia do milagre de Roberto se espalhava como fogo pela cidade, outra família chegava à Universal com o coração partido e as esperanças quase esgotadas. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pela luta, e seu filho Lucas, um jovem de 22 anos que há 3 anos vivia preso em uma cadeira de rodas após um acidente de moto. Os médicos tinham sido claros: ele nunca mais andará. A lesão na medula é irreversível. Mas Dona Maria, mesmo com os olhos inchados de tanto chorar, não aceitava aquela sentença. Meu filho vai andar de novo, ela repetia como um mantra, mesmo quando as pessoas ao redor balançavam a cabeça com pena. Até que um dia, uma vizinha lhe falou da Universal. Lá, Deus ainda faz o que a medicina não pode, disse a mulher, com uma convicção que acendeu uma faísca em Dona Maria. No primeiro culto que foram, Lucas sentou-se na cadeira de rodas no fundo do templo, com os olhos baixos, envergonhado das olhadas que às vezes recebia. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. Deus não muda as circunstâncias, ele muda corações. E quando o coração muda, as circunstâncias obedecem, declarou o homem de Deus, e Lucas sentiu uma lágrimas quentes correr pelo rosto. Dona Maria não perdeu tempo. Na primeira campanha de fé, ela levou o filho para o altar. Senhor, o Senhor disse que quem crer verá a glória de Deus. Eu creio, gritou, enquanto segurava a mão de Lucas com força. Os obreiros oraram, impuseram as mãos, e Lucas sentiu um calor estranho percorrer as pernas dormentes. Levanta, em nome de Jesus, ordenou o pastor. Lucas tentou, mas as pernas tremiam, fracas. Não é agora, mãe, ele sussurrou, desanimado. Mas Dona Maria não recuou. É agora, filho. A fé não olha para as circunstâncias. A fé olha para Deus. E eles voltaram. E voltaram again. Toda terça-feira, toda sexta-feira, em cada campanha, em cada corrente de oração. Lucas começou a sentir formigamentos nas pernas. Primeiro, um leve tremor. Depois, um movimento quase imperceptível nos dedos dos pés. Mãe, acho que tá acontecendo alguma coisa, ele disse uma noite, com a voz embargada. Dona Maria chorou, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. É o Senhor, filho. Ele está te curando. Até que veio o dia que mudou tudo. Era uma sexta-feira de corrente da vitória. O templo lotado, os louvores altos, a presença de Deus tangível. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para o altar, Dona Maria empurrou a cadeira de Lucas com determinação.
Desta vez, quando as mãos foram impostas, Lucas sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Em nome de Jesus, levanta e anda, o pastor declarou com autoridade. E então, Lucas segurou os braços da cadeira, respirou fundo e, com um esforço sobre-humano, se pôs de pé. O templo explodiu em glórias. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando obrigada, Senhor, obrigada. Lucas, trêmulo, deu os primeiros passos vacilantes, como um bebê aprendendo a caminhar. Mas eram seus passos. Passos de um milagre. Passos que os médicos disseram que nunca existiriam. Hoje, Lucas não só anda como corre. Trabalha, joga futebol com os amigos nos fins de semana e, toda semana, volta à Universal para testificar. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, ele diz, com os olhos brilhando, enquanto aponta para alguém na plateia que talvez esteja duvidando. Basta você crer de verdade. Não é religião, é relacionamento. Não é teoria, é experiência. Deus não é história do passado. Ele é real, e Ele está aqui. E assim, mais uma história se junta àquelas que provam: a Universal não é só um lugar de pregações. É um lugar de encontros. Encontros entre a fé humana e o poder divino. Onde o impossível se curva diante da palavra de Deus, e onde vidas que estavam fadadas ao fracasso são resgatadas para a vitória. Porque milagre não é sorte. Milagre é Deus respondendo à fé daqueles que não desistem. E lá, entre aquelas quatro paredes, o sobrenatural se torna natural. A dor se transforma em testemunho. E o que era derrota, vira história de glória. O último suspiro da dúvida. A mulher na plateia, aquela que o pastor havia apontado com os olhos cheios de fogo, sentiu o coração bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Era ela. A que duvidava. A que havia chegado ali arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança, doença degenerativa. Sem cura. 6 meses, no máximo. As palavras do médico ainda ecoavam como uma sentença, e cada passo até aquele templo tinha sido uma batalha contra o medo. Mas agora, sob aquele olhar que parecia enxergar sua alma, algo dentro dela estremeceu. Basta você crer de verdade. A frase martelava, e de repente, entre lágrimas que não conseguia conter, ela sussurrou: Eu quero crer, Deus. Mas me ajuda na minha incredulidade. O pastor não hesitou. Desceu do púlpito, atravessou o corredor e parou diante dela. Levante-se, disse, estendendo a mão. Não era uma ordem. Era um convite. Um desafio ao céu. A mulher tremia, mas quando seus dedos tocaram os dele, uma corrente elétrica, quente, viva, percorreu seu corpo. Primeiro, um formigamento nos pés. Depois, uma força desconhecida erguendo-a como se gravidade não existisse. Ela se levantou. E então, sem pensar, correu. Os gritos da multidão se misturaram ao seu próprio choro enquanto ela saltava, dançava, girava, cura total, instantânea, como se a doença nunca tivesse existido. O médico que a acompanhava, presente na plateia por pura curiosidade, deixou cair sua pasta ao vê-la. Seus exames, suas teorias, seu ceticismo, tudo desabou diante da evidência que pulava diante dele. Isso não é possível, balbuciou. Mas o pastor sorriu, sereno. Para Deus, tudo é possível. A questão nunca foi se ele pode. Foi se nós deixamos. Reflexão: a fé que move o invisível. Milagres não são sobre Deus provar que existe. São sobre Ele lembrar que está aqui, no suspiro do desanimado, no grito do que já não aguenta, no silêncio de quem ainda ousa esperar. Aquele dia, entre aquelas quatro paredes, não se curou apenas um corpo. Sarou-se uma alma da praga mais cruel, a resignação. Porque o maior milagre não é andar quando se estava paralítico. É ousar acreditar quando o mundo já decretou o fim. Lição: a dúvida não é inimiga da fé, é o lugar onde a fé nasce. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele só pede que lhe dê uma chance de ser Deus na sua história. E quando você faz isso, prepare-se, o impossível não só se torna possível, ele se torna pessoal. Porque milagre não é sorte. É Deus respondendo ao coração que não desiste de bater por ele.